8 horas. Sorriso é esperança, e esperança é vida. Porque o melhor caminho é cuidar com carinho, o mundo tem saída. Sorrir é a melhor parte, por isso eu tenho Odontoarte. Ser feliz é a melhor parte, por isso eu tenho Odontoarte. Odontoarte, mais do que nunca, é hora de ter. Bora ali tomar um Frost para refrescar as ideias? Lá tem sabor até dizer chega. Tem sorvetes, picolés, gelos saborizados. Chegou uma novidade: o nosso açaí no pote. Gostosura na medida para você curtir sem limites. Com mais de 80 lojas de fábrica no Nordeste, a gente tá sempre pertinho de você. Siga @sorvetesfrost e fique por dentro das promoções. Frost é pura gostosura. O mundo saiu daqui para isso aqui muito rápido. E quando a tecnologia iguala sua empresa com a concorrência, sabe quem faz a diferença? As pessoas que você contrata. Por isso, você conta com a MRH, maior grupo de recursos humanos do Nordeste. A MRH identifica os melhores talentos para você se dedicar ao que importa, sua empresa. Recrutamento, seleção e hunting, fala com a MRH. Atenção! O programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora na Cidade AM 860, Executive no Ar. Entrevistas, debates e muita informação. Executive no Ar é um programa do Executive Clube, na Cidade AM 860. Bom dia, ouvintes da 860 AM Cidade. Estamos aqui para mais um encontro, né, e um bate-papo aqui muito bacana com a convidada super mega especial aqui, né, Marcília. Bom dia, Marcília, tudo bem? Bom dia ouvintes, bom dia, Leia. Bem-vinda, né? Estamos aqui com o Valês, daqui a pouquinho entra aqui com Marca Imagem, né? Mais um programa aqui do Executive no Ar. A ideia esse ano a gente está trazendo aqui algumas novidades, né? Valorizar aqui a prata da casa. A gente tem muita gente boa aqui no Ceará, né? Às Sem vezes dúvida. a gente sai do Ceará para pegar aí fora do estado, mas aqui a gente tem muito talento, né? Sem dúvida. Talento e esforço, né? O cearense aqui é danado, né? Trabalhador, estudioso. É verdade, né? Que sai ganhar aqui ao mundo. Bom, gente, mas hoje a gente tem aqui, né, a grata satisfação de trazer aqui a Marcília. A gente vai conhecer aqui um pouquinho da história dela, né? Eu vou pedir para ela se apresentar, né? Marcília, conta aqui um pouquinho pra gente, né? Quem é Marcília Simeão, né? Qual é a família? É da capital, é do interior, né? Como é a Marcília mãe, a Marcília vó? Vó. Já é vovó, né? E aí a Marcília profissional, né? Como é que chegou a ser e figurar aí como uma pessoa assim, de referência aí do mercado, né? Na área de gente. Joia, então, eu sou aqui de Fortaleza, sou filha de carioca com cearense, meu pai era militar, né? Mas eu sempre digo que era o militar mais liberal, né, que eu já vi na vida, né? A gente foi educado com muita liberdade, né, autonomia, enfim. Sou casada com um juazeirense há 45 anos e tivemos 3 filhos, mais velho, engenheiro, seguiu a carreira do pai, e as 2 meninas, elas são psicólogas, né, e seguiram a minha carreira. E tenho 6 netos, 3 homens e 3 mulheres, né? Bem dividido, né? Bem dividido. Me formei em psicologia pela UFC, depois fiz mestrado na Unifor e iniciei minha carreira nos Mercadinhos São Luís. Muito bem. Né? Foi assim, um acaso, eu tinha que fazer o estágio, não era minha área de interesse, mas logo de cara me surpreendeu o que o seu João me falou, né? Ele disse que não queria saber de seleção, de treinamento, de nada disso. Queria que eu fizesse os funcionários dele felizes. E isso foi a primeira coisa que me aproximou, né, da área, e passei lá 18 anos. Em paralelo, eu fui professora do curso de psicologia da Unifor por 18 anos.
e atuo em consultoria. Nossa empresa está com 15 anos, mas antes disso eu já atuava como consultora também. E como hobby, né? Porque eu não sou só trabalho. Com certeza. Eu gosto de uma cervejinha com os amigos e gosto de pintar em porcelana e fazer tapeçaria. Vixe, como é que sobra tempo, né, gente? Tem que equilibrar, né? Mas é mulher, né? É mulher consegue, né? Mas, Marcília, me diz qual é o segredo de 45 anos de casado? Amor, né, em primeiro lugar. E assim, eu sou uma pessoa muito paciente, né? 18 anos de mercadinho. Olha só, gente, 18 anos de mercadinho São Luís, 15 anos de 30 de Unifor. 30 de Unifor e 15 de consultoria. E 45 de casado. E 45 de casado. Tem que contar aí, tem um segredo aí, viu? Então, a questão da paciência, a questão de construir coisas, né, de manter coisas, de conciliar. Eu acho que são algumas regrinhas básicas, né, que você tem que ir desenvolvendo, né, no convívio. Tá. É isso. E quando o seu João te chamou, né, que falou assim, esquece essa história de seleção, treinamento, quero que você faça meu povo feliz. Isso. Meus colaboradores felizes. Isso. E como é que foi isso, né? Você tinha quantos anos? Era uma jovem? Eu estava com 24 anos, era no finalzinho da faculdade, e a gente começou fazendo uma pesquisa, né, de satisfação. GPTW nascendo lá? Não tinha. Nasceu lá. GPTW nasceu lá. Então a gente fez uma pesquisa de satisfação, e eu fiz isso ao longo do semestre do estágio. E quando eu concluí a pesquisa, daí eu fui apresentar e ele disse assim, agora bote tudo em prática, né? Foi ouvir, agora tem que responder. E aí eu, né, comecei a colocar, digamos assim, as demandas, né, dos colaboradores em prática. E fui vendo um retorno muito rápido, né? Então, aquela área que eu não queria... Foi se apaixonando? Fui me apaixonando. Foi ficando feliz? Fui ficando feliz junto. Olha aí, fazendo as pessoas felizes, então, a gente acaba, né, trazendo essa felicidade. E aí começamos a implantar, né, de fato, e depois foram entrando outras pessoas, né, comigo. E foi uma trajetória de muito aprendizado, né? O seu João, quem pôde conviver com ele, sabe que ele... é uma grande inspiração, né? Como líder, como pessoa humana. Então foi um período muito bom da minha vida, de muito aprendizado. E deixou lá uma sucessora? Ana Paula, né? Que à época, quando eu decidi por sair da empresa, Ana Paula estava fora, estava em Belém. E eu liguei para ela, digo, Ana Paula, tô saindo amanhã do São Luís, eu vou, né, te indicar para tu voltar. Posso? Então ela também foi pega de surpresa. Ela já era tua funcionária? Ela tinha sido, né, ela começou também como estagiária. Certo. E aí, na época, né, da reestruturação do São Luís, ela foi para Belém com o marido, acompanhando o marido. E aí, quando, né, eu saí, eu disse, volta, porque agora o teu lugar. Tu volta que eu saio. Tu volta que eu saio. E ela voltou, né, e continuou e está fazendo um trabalho belíssimo. Um case, né, vamos dizer assim, São Luís é um case de cultura, né? Sim. Eu acho que de atendimento, de acolhimento. E a Ana Paula está há quantos anos? Eu saí de lá em 2002. Então, para cá, são 23 anos, né? Então, você passou por um pouquinho dessa questão da paciência, da resiliência. Como é que... Isso. Ana Paula é casada há muitos anos também, né? Então, eu acho que, né, assim, a gente acaba que se aproxima de pessoas que têm, né, de características, né, semelhantes. E, assim, a gente nutre ainda uma amizade, né, ao longo de todos esses anos. E ela é uma pessoa fantástica, né? Que está num lugar fantástico também. Tá, então assim, da primeira pesquisa que você fez lá atrás, quando você, né, deve ter acompanhado algumas historinhas, né? Porque a gente sabe que esse mundo, né, corporativo, esse mundo de gente de gestão, tem algumas coisas que vêm à moda, vamos dizer assim, né? Tem as eras, né? A gente agora está na era do BP. Sim. Né, mas já teve várias modinhas aí. Mas da insatisfação ou da satisfação que tinha dos colaboradores, na primeira pesquisa que você fez lá aos 20 e poucos anos, para hoje, tem alguma semelhança ou mudou muito? Eu diria que, assim, as coisas naquela época eram coisas mais simples, né?
Deixa eu só fazer aqui uma parte. Quando eu cheguei lá no São Luís, o São Luís já tinha algumas coisas à frente, né, da época. Então, naquela época, a gente ainda não se falava em nada de inclusão, né? Diversidade, inclusão, nada disso. E quando eu, né, comecei a selecionar pessoas, o seu João me deu um cartão de um rapaz, ele disse, olha, quando você for fazer seleção, você primeiro liga para esse rapaz. Esse rapaz, ele era Antônio, o nome dele. Ele era presidente da Associação de Cadeirantes. Isso em 1984, né? Então, aquela época... Ele já se preocupava. Tinham vários deficientes, né? Cadeirantes, a preferência de seleção de operadores de caixa eram para os cadeirantes. Né? E tinha acessibilidade? Não? Porque hoje a gente tem essa dificuldade. Não, tinha nada. A gente colocava madeirinha. E né? os banheiros? Pro pessoal subir. Eu nem sei como é que era nos banheiros. Não sabia? É porque hoje os banheiros a gente vê as portinhas tudo pequenininhas, né? Pois é. Mas assim, já havia essa preocupação. Né? Esse cuidado, né? Isso. A questão dos adolescentes, né? Pasme. Tinham garotos que trabalhavam no São Luís que eram do São Miguel. São Miguel, que acolhe adolescentes. Jovens, né? De rua, de droga e tal. Então, esses garotos, eles eram recuperados. Né? Eles tinham treinamento, né? Eram empacotadores, né? Do São Luís, enfim. Então havia já, né, essas questões que eram social, né? Social, né? Por isso que eu digo, aprendizado humano também, né, com ele é uma coisa assim fantástica. Então, o que as pessoas elas queriam? Um fardamento mais bonito, mais leve, né? A questão do lanche, da alimentação, eram coisas bem básicas, né? Naquela ocasião, né? Desenvolvimento, crescer, né, dentro da empresa, coisas que continuam, né, como hoje as pessoas continuam querendo crescer, né, dentro da empresa, se desenvolver, né? Então, em relação a isso não há muita diferença, né? Em relação à idade, na época, como era, assim, para contratar? Então, o supermercado, ele sempre foi uma área de entrada, né, de jovens, tá? Mas as pessoas, elas entravam lá e ficavam, né, durante muitos anos. Assim, a gente tinha famílias inteiras, né, trabalhando no mesmo ambiente. No mesmo ambiente, né? E as políticas, podia? Como era? Podia. Depois é que a gente resolveu, né, colocar em lojas diferentes, né? Porque você sabe que tem, né? Brigou com um, briga com, né, com todos, né? Então, essas questões. Você sabe, olha, teve uma ocasião em que o seu João resolveu que queria abrir uma loja só de mulheres. Né? Só mulher? Só mulher. Eram só mulheres na loja, era na loja ali, onde hoje é o Shopping Avenida, né? Loja 8 da Dom Luiz. E aí eu estava fazendo, né, seleção e apareceu uma mulher caminhoneira. Eu digo, seu João, mulher caminhoneira, contrata. Eu quero caminhoneira. Né? Então, até a pessoa que levava a mercadoria para a loja era mulher. Muito legal. Mulher, né? Uma outra coisa que a gente fala muito, a questão da autonomia, né? E aí eu comecei a ler um livro sobre equipes autogerenciáveis, né? E começaram as palestras sobre complexidade, né? Naquela época. E aí eu fui assistir uma palestra e aí ele falava assim, o palestrante, né? Ele fazia uma metáfora e dizia, olha, a folha de uma árvore, ela contém a árvore dentro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, a folha contém a árvore dentro, né? Eu digo, poxa, se é assim, ela se autoconduz, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e juntando com a história. Eu, seu João, vamos transformar a loja de senhor em funcionários autogerenciáveis? Autônomos, né? Maduros. Equipes autogerenciáveis, aí faça. Coragem, né? Faça. E aí a loja da Praia de Iracema, na época estava reformando, ia começar, né? Ia recomeçar a loja. E a gente fez a experiência, né? De lá ser autogerenciável.
A gente meteu os pés pelas mãos, né? Imagina. O que é que tinha acontecido? É que uma vez eu fui lá e tava o pessoal, na hora do intervalo, ia tomar banho na praia de Iracema, e aí entrava na loja de roupa de banho, espera aí, vamos refazer tudo de novo. O negócio de autogerenciável não tá dando muito certo, não, Não né, tá dando Marcília? muito certo, não, peraí. E aí a gente reformulou, né? E aí depois começou de uma forma mais consistente. E essa loja era uma loja que tinha a maior venda por metro quadrado, né? Depois a gente, né, reorganizou de uma outra forma. Maior venda por metro quadrado, a maior venda por funcionário. E os funcionários autogerenciáveis, eles ganhavam um salário maior, né, um pouco maior. A responsabilidade era maior, né? Isso. Então, assim, essas questões que hoje a gente falava naquela época de uma maneira mais simples. Bem mais simples, né? Bem mais simples. Mas essa oportunidade que o seu João dava, quando a gente chegava com alguma ideia... Bora ver. Né? Corajoso. Vamos. E essa transição que teve, né? Você passou por tudo isso na época que não tinha internet. Isso. E a vinda da internet. Como é que você sentiu a questão de comportamento, de postura dos funcionários? Então, quando eu saí de lá, foi em 2002, né? A internet, ela ainda não era uma coisa, né, tão viva. E nem acessível para todo mundo, nem né? acessível, né? A gente eu lembro que lá na minha rua, para ter computador, não era todo mundo que tinha, não. Então, né? Era raro. Em 98, eu lembro que eu já tinha um computador em casa, porque eu estava na universidade dando aula, eu fazia mestrado, mas isso realmente era uma coisa... Não era todo né? Muito, muito rara, né? As pessoas, elas tinham contato, né, com computadores e com internet dentro do trabalho, né? Dentro do ambiente de ainda era trabalho. discada. Eu lembro que quando eu comecei, Marcília, era um computador para, sei lá, 5 analistas. Isso. Não é? Hoje em dia é um notebook para casa, mas não era assim. Era não. Eu acho, por exemplo, a gente tinha uma sala com umas 16 pessoas, né, no RH. Eu acho que a gente tinha 2, 3 computadores. Era assim, dividido, né? E mesmo hoje, na sua consultoria, você consegue ver essa diferença dos problemas ou daquilo que é exigido do funcionário, do colaborador? Assim, uma coisa que eu vejo, né, as empresas sempre se queixando é a questão do celular no local de trabalho, né? A questão do acesso ao celular, isso é uma polêmica, né, muito grande. Sim. Mas, assim, o que eu acho é que a questão da tecnologia, ela é fantástica, né? Hoje a gente está lidando com a questão da inteligência artificial, né? Está aprendendo a lidar. E gente, é maravilhoso, né? A gente ganha tempo, muito tempo, né? Ontem eu estava vendo, eu tenho o costume de anotar todas as atividades que eu faço para ver o quanto eu estou perdendo tempo ou fazendo realmente coisas úteis. E aí eu olhando, eu digo, gente, não fora a inteligência artificial, eu não daria conta, né, de tanta coisa que eu estou fazendo. É uma ajuda, assim... Fantástica, né? Bom, gente, a gente falou até agora aqui muito da sua trajetória no Mercadinho São Luís, um pouquinho da história. Depois eu vou convidar aqui a Ana Cláudia e você, as duas, né? Pra gente bater uma bolinha aqui, que eu acho que vai ser muito interessante, tá? O convite está feito, Aninha, né? E aí a gente marca aí o dia. A gente vai passar para a Valesca, falar um pouquinho das dicas dela hoje de marca e imagem. Depois a gente volta, mas eu quero falar da Marcília, certo? Tá bom. Então a Marcília teve um período que ficou no Mercadinho São Luís, né, professora, e aí com a consultoria, e deve ter acompanhado algumas gerações, né, Marcília? Sim. E aí a gente vai ver um pouquinho, né, do que uma geração tem a ensinar para a outra e como é a Marcília hoje. Tá, joia. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá, Valesca. Gente, bom dia. E hoje, por que eu perguntei para a Marcília sobre a questão do digital, da internet, né? Porque hoje os recrutadores vão na internet, vão nas suas redes sociais, no LinkedIn, olhar o perfil daquelas pessoas que estão sendo recrutadas, né? Então, como é que anda a sua presença digital, né? O que é que você tem feito nas redes sociais para agregar na sua carreira, para ser melhor visto no mercado de trabalho, né? Porque, assim, não podemos confundir, porque eu estou na internet, as pessoas
muito pelo contrário, as pessoas estão vendo e dando conta de tudo que você está fazendo por lá, né? Então, assim, tenham muito cuidado com a questão da sua presença digital, né? Cuidado com os conteúdos inadequados, reclamações, a pessoa que reclama de tudo, reclama da empresa, do seu chefe, enfim. Informações pessoais excessivas, né? Falta de descrição, postagens inconsistentes, né? Fake news, né? Acredita, não vai atrás daquela fonte se é verdadeira, né? Perfis desatualizados, né? Que aí, se seu endereço está incorreto, seu telefone, enfim. As interações negativas, não entre em discussões que não vão te levar a nada, a canto nenhum, muito pelo contrário, podem até denegrir a sua imagem, né? Falta de privacidade, né? Então, criar um perfil profissional hoje é fundamental para você alavancar também sua carreira. Então, hoje, a sua imagem nas redes sociais é importantíssima, tão importante quanto a sua imagem presencial. Tá bom? Então, a minha dica é essa. Então, disseminar informação sem se aprofundar, isso não é legal, né, Vanessa? Não, de jeito nenhum. E até porque, como um profissional, eu gosto de ser autoridade naquilo que eu falo, naquilo que eu comunico, né? Então, se eu não for atrás de fonte segura, né? De fontes seguras, né? Ficar disseminando qualquer coisa que eu vejo, a questão da minha autoridade vai ficar descredibilizada, né? Muito bem, e a nossa imagem, a nossa marca, ela fala muito do que a gente é, né? Com certeza. Então, assim, Marcília, quando eu cheguei, a Léa disse que ela era uma celebridade. Mas por quê? Ela tem autoridade na área, ela estudou, ela fez o mestrado, ela buscou, sempre está atualizada, né? Então, é isso que a gente tem que buscar sempre na nossa carreira. Muito bom, ser muito bom naquilo que a gente é, né? Muito bom naquilo que E pra gente ser bom naquilo que a gente é, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, eu sempre vou lá no autoconhecimento. Perfeito. Primeiro, sempre vamos beber de nós mesmos, né? Vamos nos encher de nós mesmos. Encher de nós mesmos, exatamente, né? Saber quem nós somos, como a gente pode melhorar cada dia mais, porque o crescimento é contínuo, buscar aprender sempre, ter esse olhar de aprendiz, né? Não achar que sabe de tudo, buscar estar sempre coerente. Sua imagem, sua postura, seu comportamento, tudo em equilíbrio para que você também consiga levar essa vida pessoal e a vida profissional de uma forma, alavancar de uma forma equilibrada. Muito bom, excelente dica de hoje, viu, amiga? Obrigada. Então, assim, gente, hoje ela falou um pouquinho, né, dessa questão da importância, né, não só da imagem presencial, mas também a imagem virtual, porque às vezes a gente negligencia um pouco, né? A internet, ela solta muito, então, assim, às vezes eu falo que nem tudo é informação, né? Sem dúvida. Né? E nem tudo é comunicação, a gente tem que ter muita responsabilidade. E uma coisa também, que pra gente passar a nossa imagem, primeiro a gente precisa saber quem a gente é. Com certeza. Né? E a gente se beber um pouquinho disso, de quem sou eu, e se aceitar do jeito que é, né? Exatamente. Ter a compaixão. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente aceita o outro. Quanto mais a gente se aceita, quanto mais a gente se ama, mais amor a gente tem para dar. Então tudo é de dentro para fora, né? Pra fora, e às vezes certeza. a gente quer que seja de fora para dentro, né? Então, assim, tem muito profissional que está numa empresa e fala assim: no dia que eu estiver naquela empresa eu vou ser feliz, não é assim? No dia que eu tiver aquele marido, aquela esposa, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Então, assim, às vezes... No dia que eu tiver 10 quilos a menos, eu vou ser feliz. 10 quilos a menos ou a mais, né? Isso aí, né? Enfim, ou a mais. Não é isso, não é essa o viés, verdade, né? O viés não é esse. Né? Uma vez eu vi uma frasezinha do Tiririca, né, que ele dizia assim, que ele estava buscando ser preenchido com alguma coisa, porque ele não estava muito bem, né? E ele queria fugir dele.
E aí ele começou a viajar para fugir dele, mas aonde ele chegava, ele estava com ele. Então é mais ou menos isso, né? Se você não está bem ou se você não está feliz, qualquer lugar que você vá, com qualquer pessoa que você esteja, você não vai estar feliz, porque a felicidade ela é de dentro. E a gente tem uma música que diz: eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Pronto, é lindo, né? Mas fugir de mim não dá, né, amigo? Para onde eu for, eu estarei lá. Bom, vamos dar aqui um intervalozinho, ouvir aqui nossos patrocinadores. Já já a gente volta novamente aqui com a Marcília para continuar aqui contando e inspirando aqui com a sua história, né, que é inspiradora. Estamos apresentando Executive no Ar. É um programa do Executive Clube. Bora ali tomar um frost para refrescar as ideias? Lá tem sabor até dizer chega. Tem sorvetes, picolés, gelos saborizados. Chegou uma novidade: o nosso açaí no pote. Gostosura na medida para você curtir sem limites. Com mais de 80 lojas de fábrica no Nordeste, a gente tá sempre pertinho de você. Siga @sorvetesfrost e fique por dentro das promoções. Frost é pura gostosura. Sorriso é esperança, e esperança é vida. Porque o melhor caminho é cuidar com carinho, o mundo tem saída. Sorrir é a melhor parte, por isso eu tenho Odontoarte. Ser feliz é a melhor parte, por isso eu tenho Odontoarte. Odontoarte, mais do que nunca, é hora de ter. O mundo saiu daqui para isso aqui muito rápido. E quando a tecnologia iguala sua empresa com a concorrência, sabe quem faz a diferença? As pessoas que você contrata. Por isso, você conta com a MRH, maior grupo de recursos humanos do Nordeste. A MRH identifica os melhores talentos para você se dedicar ao que importa, sua empresa. Recrutamento, seleção e hunting, fala com a MRH. Voltamos a apresentar Executive no Ar. É um programa do Executive Clube. Muito bem, voltando aqui, né, não posso deixar de agradecer aqui a Jaqueline, né, da Odontoarte, esteve aqui a superintendente com a gente na semana passada, né, me senti muito bem representada, muito obrigada, viu, Jaque, você, como sempre, trazendo aí a alegria, a sua energia que é contagiante. E vamos voltar aqui com doutora Marcília, vamos lá. Então, Marcília, vamos, depois do São Luís, Mercadinho São Luís aí, que é um ícone, eu acho que é o mais antigo aí do supermercado, deve ter o quê, 100 anos, perto de 100 anos, dá mais... Ele vai fazer 100 anos agora, né? O centenário tá pertinho. Tá aí. Bem pertinho, mas sempre moderno, atual, né? Trazendo aí muito forte a parte da cultura, né? E um pouquinho, acho que o seu João deixou muitas sementinhas aí para colher. Deixou. Então, vamos lá, Marcília. Vamos depois de São Luís, aí 30 anos de professora? 30 anos de professora. Formou muita gente? Formei, olha. Quantas turmas? Não faça essa. Não pergunte isso, não. Não, né? Então vamos. Mas vamos lá, se você considerar que a cada semestre formam 2, né? E eu entrei na Unifor quando estava saindo a primeira turma. 15 turmas. 30 anos, 60 turmas. 60 turmas, que é semestre. 60 turmas. Quantos, mais ou menos, em média, quantos alunos? Vamos colocar 30? 3 vezes 6, eita, 1.800 pessoas. 1.800 pessoas, né? Rapaz, é muita gente. É muita gente falando de você. Né? É muito aluno. É muito aluno para lembrar. Tem aluno que se destaca, Marcília? Tem aluno que a gente não esquece nunca, né? Tem aqueles que eu lembro a fisionomia, tem aqueles que eu lembro do nome. Né? Alunos, né? Inclusive das primeiras turmas, né? Pessoas que ainda estão no mercado, né? Estão muito bem, né? Fazendo bons trabalhos, tanto como psicólogo clínico, em escolas, nas empresas. Que coisa boa. É muito bom ver isso. Né? E obrigada. Então fala um pouquinho aí o que foi que ficou da época de docente aí, né? Olha só, primeiro, ficaram muito boas amizades, né? Os professores da época, alunos, né? Que são meus amigos, minhas amigas, né? Ainda. Uma coisa que a docência me trouxe muito positivo foi o gosto pelo estudo,
né? O prazer de estudar. O prazer de estudar. Porque tem gente que é sacrifício estudar, né? Então, o prazer de estudar. Por quê? Porque a gente tem que estar se atualizando. A gente tem que estar produzindo, né, alguma coisa. Sentindo útil, né? O gosto por ver as pessoas se desenvolverem, né? Então, isso é algo que a consultoria também, ela traz, né? Essa coisa de você ver as pessoas, né, se desenvolverem, né? Mas principalmente a questão do estudo, do técnico, né? Do desenvolvimento de formas de influenciar pessoas, né? Foram coisas assim bem marcantes e que hoje são muito importantes ainda dentro da consultoria. E aí depois, por que você saiu, deixou de lecionar? Porque fez 30 anos, né? Sim, mas ainda é jovem, ainda tem muita coisa para ensinar. Como consultor, eu trabalho com desenvolvimento, né, com treinamento de líderes de equipes, com mentoria, então eu continuo tendo essa coisa do ensino. Perfeito. Né, muito, em outro muito ambiente, presente. mas continua. Em outro ambiente. 30 anos em sala de aula, ele é muito desgastante, né? Ele cansa. Porque você tem que se preparar, executar, acompanhar, né? E não é só no contato com o aluno, tem as questões e não é repetitivo, né? Porque a turma muda tudo, muda. Né? E outra, sabe, Léa, o contato com o jovem, né? Ele rejuvenesce. Ele rejuvenesce, ele energiza, né? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, né? O contato com esse jovem, né? Com as aspirações, com os sonhos, até com os erros na escolha, né? da carreira. Eu me lembro de uma aluna uma vez que estava, né, se formando, e ela disse assim: poxa, Marcília, eu não gosto de psicologia, eu gosto de arte, eu gosto de música. Eu digo: e por que tu não associa, criatura, as duas coisas, né? Vai trabalhar com arte terapia, né? Por exemplo. Vamos inovar, né? Então, dá para você, né, conciliar as duas coisas. Então, ver, né, a evolução quando você pega, né, um aluno, porque um aluno passava comigo pelo menos 1 ano e meio, né? Porque eu dava disciplina e dava supervisão de estágio, né? Então, tinha aluno que eu acompanhava ao longo de 1 ano e meio, 2 anos. Então, de ver a evolução, né, desse aluno também, era uma coisa... Isso alimenta a alma, né? Muito gratificante. Então, foram 30 anos, então, quando eu, né, tive a chance de, eu posso me aposentar, né, e continuar... Me aposentar dessa atividade. Outros desafios. Né? E vou enfrentar, né, porque a consultoria, ela sempre caminhou em paralelo. Caminhou em paralelo do Mercadinho São Luís, caminhou em paralelo da universidade, e aí... Hoje eu me centro totalmente. Você focou totalmente na consultoria. E o que a consultoria traz para você? Bom, a consultoria me traz desafio. Né? Assim, tem uma coisa que eu amo fazer. É quando eu sou chamada por uma empresa e a pessoa vem com uma determinada solicitação, encomenda, né? Que não é a demanda. E eu começo a conversar com a pessoa e eu tenho uma capacidade muito boa, sem falsas modéstias, de diagnosticar o que é realmente que... Tá me pedindo isso, mas será que é isso que ela quer? Então, eu começo a conversar, né, e vou, e aí a gente vai aprofundando, e aí, opa! Peguei. Essa daqui é que é realmente, né, a tua demanda. Então, isso me atiça. Né? O desafio de um desafio, né, do diagnóstico, né, de trocar ideias, e muitas vezes a gente nem fecha, né, mas o fato de eu estar conversando e estar dando alternativas, soluções, é outra coisa que eu gosto. Eu adoro bater papo. Aí isso te motiva? Me motiva imensamente, né? Mesmo que a gente não feche, mas já valeu, né, assim, é uma coisa do nutrir o outro, né, de alguma forma. Marcília, assim, ó, eu tô aí as perguntas assim mais, né, dentro da nossa área. Eu tô com mais de 20 anos que eu trabalho na área de gente, né, e uma coisa que sempre me deixou inquieta é de a gente fazer tanto PDL, porque todo ano é um PDL, Plano de Desenvolvimento de Liderança, né,
E todo ano esses líderes precisam de PDL. Né? E você sai de uma empresa para outra, contrata o mesmo executivo que passaram já para alguns PDL e ele está lá precisando de PDL de novo. Como é que tu vê esse movimento? Léo, eu acho que isso faz parte da questão do desenvolvimento continuado. Não existe ninguém pronto nunca. Não existe ninguém pronto. Os desafios, né, eles estão sendo cada vez maiores e diferentes. Né? Assim, o inesperado, né, a crise, né, o imprevisível, o inédito, ele está aparecendo, né, a cada dia. Então, é uma questão do desenvolvimento natural das pessoas. Né? Eu tenho um pensamento que você não tem que parar de aprender e estudar nunca. Eu diria que o conhecimento, né, ele dura pelo menos aí até você morrer, né? Você está aprendendo, né? Aprendendo o tempo todo. E outra, eu posso até estar falando do mesmo tema, mas eu estou falando de uma outra maneira abordagem. diferente. Né? Uma abordagem diferente, uma metodologia diferente. No situações tempo diferentes, num tempo diferente, né? É aquela historiazinha do rio, né? Se você for no rio, você não vai no mesmo rio, é outro rio. Você não toma banho com a mesma água, né? Não é? Então, assim, verdade. as coisas elas estão mudando constantemente, as interações elas mudam, as pessoas entram e saem, vão e vêm, né? O contexto organizacional, ele é diferente, a cultura é diferente, a forma de ver o mundo é diferente, o mundo é diferente, então não tem como você parar, né? De se desenvolver, né, de buscar novas formas de ver e de lidar com a realidade. Outro dia, conversando com alguns executivos, a gente falando muito desse tema, né, dessa questão não só do autodesenvolvimento, porque eu acho que tudo tem que vir de dentro. Né? Não adianta a empresa querer trazer conhecimento se você não quer, né? Acho que não faz sentido, tem que ser, né, dos dois lados. E aí a gente entrou na questão de talento e esforço. Então, assim, né, e aí ele muito, porque a gente tem alguns paradigmas, algumas crenças que a gente, né, vai alimentando e às vezes a gente até cristaliza isso, né. E aí ele falou assim, Léa, é porque tem gente que tem profissionais que são esforçados. E que as empresas, algumas culturas, elas alimentam esse esforço, ou seja, eles são valorizados pelo esforço. Sim. E tem um outro tipo de profissional que são talentosos, né. Então, assim, existe uma diferença entre talento e esforço. Né? E na concepção dele, uma pessoa que é muito esforçada, ela se destaca em relação ao só talentoso. Mas o talentoso, se ele tiver 10% de esforço, ele engole o esforçado. Engraçado, né? A teoria, né? E aí um talentoso, que a partir do momento que ele vai tendo mais esforço, né, ele vai pegando, vai se destacando ainda mais, né? Como é que tu vê isso, assim? Isso eu fiquei refletindo, né? E faz sentido até certo tempo, porque eu acredito que todo mundo tem seu talento. Sim, pronto. Algumas pessoas é que não descobriram ainda, né? Passam a vida, mas eu queria ouvir a sua opinião. É aí que eu queria entrar, né? O esforçado, né? Ele também tem áreas de talento, né? E que ele vai precisar despender um menor esforço, né? Para aquela, digamos assim, o desabrochar, né? Disso aí. Então, eu acho que as pessoas não têm todos os talentos necessários. Elas têm alguns talentos, né? E elas precisam, né, despender algum nível de esforço para isso. Alguns mais, outros menos, certo? E eu preciso também, aí entra a questão de, além do conhecimento, o conhecimento do outro, né? Identificar em que medida o talento do outro me complementa. Reconhecer, né? Essa humildade, né? Porque se eu interajo com esse outro em termos dessa complementariedade, a gente vai longe. E eu acho que esse deveria ser o grande foco das organizações no trabalho cooperativo, né? Veja, é cooperativo, né? Não é de ajuda. Perfeito. Eu lhe ajudo, né? Não, é cooperação. Então, na medida em que eu conheço quais são os meus talentos e quais são os talentos do outro, eu sei qual é o momento que eu devo recuar para dar espaço para o outro, né? E o momento que eu preciso avançar, né? E saber dialogar também com essas diferenças, né? Eu preciso aprender a dialogar, porque se eu não aprender a dialogar, aquilo no que eu não tenho talento e eu queira, né, ao fim da força, com um esforço, né, assim,
hercúleo, né, colocar em ação, eu posso não conseguir, né? E isso gera conflito com o outro. E quando eu entendo o outro e sei dialogar com essas diferenças, eu acho que esse trabalho cooperativo, ele pode ser... A soma pode dar um resultado extraordinário, muito maior, né? Do que individual. Do que individual. Eu posso dar um testemunho aqui? Pode. Eu trabalhei durante 7 anos numa empresa. Eu sou arquiteta de formação. E logo que eu entrei, eu fiz as reformas de todas as escolas, de todas as unidades dessa empresa, né? E depois entrei num projeto chamado na área de design. E aí, assim, foi maravilhoso durante algum tempo. Quando esses projetos finalizaram, me colocaram para trabalhar com ISO 9000. E processo, criatividade, quase nada. E aí, assim, eu adoeci. E eu saí dessa empresa direto para uma operação de emergência. E eu não voltei mais. Então, assim, é importante que a empresa entenda que eu não tinha o menor talento para trabalhar com ISO 9000. Com processo. Com E outra coisa, como você era muito responsável, acredito, né? Tinha que fazer bem feito. Aí que o sofrimento era grande, né? É o que a gente na psicologia chama de a sua sombra foi ativada. Né? Aquilo em que você tinha é o oposto do que você tinha talento. Na essência, né? E aí, realmente, eu não tive mais condição de voltar. Tu não voltou? Não voltei. Nunca mais. Nem para a CLT eu quis mais. Porque foi um trauma grande. Então, assim, né, acho que fica a dica aqui, né, dos RHs aí, vamos conhecer mais o que a gente tem dentro de casa, quais são os talentos que a gente tem, que a gente, de certa forma, está desperdiçando, né? Eu acho que você trouxe aí, eu lembrei aqui de um livrinho pequenininho, que é Sun Tzu, né? Que ele traz que quanto mais você se conhece, né, mais chance você tem de vencer a guerra. Quando você se conhece, você tem 50% de chance. Quando você não se conhece, mas conhece o outro, também tem 50% de chance, que é essa questão da complementariedade, né? Até onde eu posso avançar, até onde eu tenho que recuar. Aí tu imagina, se eu me conheço, eu conheço o outro, cara, 100% de chance de ganhar em qualquer guerra, né? Tem uma coisa, Léa, que serve de dica também para os profissionais de RH. A gente tem o hábito, né, de ver quais são as deficiências das pessoas. Perfeito. E desenvolver as pessoas naquelas deficiências, né? Tinha um professor meu, César Wagner, lá da Federal, que ele dizia o seguinte: nós precisamos desenvolver as pessoas naquilo que elas já são boas. Perfeito. Né? O esforço em desenvolver naquilo que elas já são boas vai ser muito menor. E o resultado muito maior. Né? Assim, você não tem garantia nenhuma que os pontos fracos das pessoas com desenvolvimento, ele vai trazer resultados virtuosos, né? Frutíferos. Até porque nem sempre as pessoas conseguem falar o que verdadeiramente elas sentem, ou o sofrimento que elas estão tendo para aprender aquilo que talvez se fosse para opção elas não quisessem, né? Exato. Muito bem, eu acho que o negócio aqui está ficando bem, né? Bem rico. Aí, Marcília, me diz uma coisa, dentro da tua experiência, você acredita que é possível a gente desenvolver líder? Claro. Como é que a gente faz Sem isso? dúvida. Porque tem uns tabus que dizem assim, não, mas liderança é nata, né? Não, liderança é uma habilidade. Então, né? Como habilidade, ela pode ser habilidade, ela pode ser desenvolvida. O que eu não posso desenvolver é, por exemplo, a pessoa gostar de gente. Eu gosto de gente. Eu tenho uma preocupação com gente. Isso realmente, talvez a terapia, ela possa dar um jeito, né? Nisso aí, ajude. Mas os programas de desenvolvimento de liderança, eles não vão possibilitar isso aí. Eles podem até ativar nas pessoas a necessidade e o interesse de desenvolver essas atitudes que são mais intrínsecas. Mais humanas, né? Mais humanas, isso. E essa sensibilização, ela leve a pessoa a buscar o desenvolvimento, mas não como uma necessidade do outro, mas dela. Mas dela. Perfeito. Eu preciso, e aí eu vou desenvolver isso como habilidade, não como atitude. E então, será que não seria o caso da gente desenvolver primeiro a pessoa e depois o líder?
É uma pergunta, assim, estou jogando aqui, tipo assim, porque às vezes a gente foca o quê? A gente cria um perfil, vamos dizer assim, algumas empresas criam alguns perfis, e aí pegam as pessoas e querem encaixar elas nesse perfil. Só que a pessoa, ela pode ser maior do que o perfil ou menor do que o perfil, então pode ficar frouxa ou pode ficar, né, no cabelo ali dentro. Eu acho que precisa desenvolver em paralelo, né? Porque muitas vezes o desenvolvimento da pessoa humana, ela foge do escopo da empresa. Certo, é algo que ela precisa buscar, perfeito. né? Realmente fora, né? Na psicoterapia. Claro, né? Aí tem vários tipos de abordagem. Isso, mas eu acho que ela pode ser em paralelo. Os desenvolvimentos de líderes, eles precisam focar no humano, né? Precisam focar na sensibilização para a necessidade desses líderes, né? Desses líderes, né? Terem determinadas atitudes como condição para desenvolver as habilidades, né? Mas a empresa, ela não pode ficar esperando, né? A pessoa se procurar isso, porque não tem time, né? Isso, né? E as estratégias, né? Para você desenvolver essas habilidades. E de repente, no desenvolvimento da habilidade, né, o próprio exercício dessa habilidade, ela ajuda você a mudar sua atitude. Na medida que você vê retornos, né, genuínos na forma de interagir, você vai mudando também as suas atitudes, né, com consequência. Entendi. Então a gente pode criar, porque assim, perfil de liderança existem vários, porque tem gente que tem que ser desse, não é, as pessoas são diferentes, então não dá para você dizer que o melhor líder é esse perfil, né? Não, até porque de empresa para empresa isso muda, né? Por exemplo, se a gente considerar que competência, né, ela é algo situacional. Sim, totalmente. Né? Numa empresa eu posso ser brilhante por conta de determinadas características, por conta da cultura daquela empresa. E em outra empresa, meu Deus, para que eu contratei aquela pessoa, recebi tão boas referências, mas o contexto é outro, né? O terreno onde ela está sendo plantada, regada, nutrida é outro, o vento, né, fazendo a metáfora, é outro. Então, é totalmente situacional, circunstancial. Muito bem, e a gente vai falar aqui um pouquinho agora da 12ª turma aí de BP aí da Marcília, né? Fala um pouquinho como é que veio essa ideia de estar desenvolvendo BP, né? A gente desenvolve pessoas que desenvolvem pessoas, né? A gente chama muito de parceiro de negócio, né? De consultor interno. Então tem vários papéis aí, e o que o RH vem desconstruindo algumas crenças, né? Construindo outras, e novos perfis estão nascendo de profissionais da área de desenvolvimento humano, para que consiga, né, realmente junto com vamos dizer assim, com os colaboradores, entregar aquele objetivo maior, né? Eu costumo falar que um sonho grande de uma empresa, ele deve ser disseminado com todos os colaboradores, né? E se a gente conseguir fazer conexão com os sonhos individuais, aí ninguém segura, imagina. Isso. Né? Então, eu fiz a formação em consultoria interna, 85 mais ou menos, né? Com o César Wagner. A base desse programa era da Universidade de Palo Alto, né? Com o Shine, né? E continuei estudando. César é a minha referência em consultoria, né? Foi com ele que eu comecei a fazer trabalho de consultoria. E há 6 anos atrás, a gente resolveu então lançar, né, o curso de consultoria interna / BP, né? / business partner. E é consultoria interna mesmo. É consultoria interna. Perfeito. Né? Então, a gente começou a primeira turma, eu lembro que eu queria fazer só com 15 pessoas, e aí começou a chegar gente, eu fiquei meio apavorada. Isso é bom, o povo é né? sedento, né? Né? Fiquei meio apavorada de fazer uma turma maior do que o que eu imaginei. Comecei com eu e Marcele, né? Hoje a gente está com Silvia, Amélia e Tereza. Somos 4 agora conduzindo, porque o conteúdo cresceu, né, tanto cresceu a atuação como cresceu, né? O conteúdo necessário cresceu. Então, a nossa formação é uma formação de 64 horas, né? São encontros quinzenais de finais de semana, sexta noite, sábado, o dia todo. E a gente começa falando sobre as habilidades do consultor interno, né? Então, nesse módulo, a gente vê a questão do poder, influência, os tipos de cliente, né? A gente vê sobre grupo, né?
como conduzir, como é que o grupo se forma, isso tudo. A gente vê sobre a aprendizagem, né? Porque na medida em que você identifica qual é o estilo de aprendizagem do outro, você pode abordar esse outro de uma forma que, né, vai ser mais fácil dele entender as tuas argumentações. E a gente vê sobre comunicação e as ferramentas básicas, né? E o que faz um consultor. Depois a gente entra em diagnóstico. Daí a gente tem a Marcele, que é professora doutora, então ela vai falar daquelas ferramentas tradicionais, entrevista, né? As técnicas. Questionário, as técnicas. Entrevista, questionário, grupo focal, né? E depois eu entro com ferramentas, eu e Silvia nos dividimos com ferramentas mais estruturadas, né? A cadeia de valor, por exemplo, como uma ferramenta, né? A Silvia entra com diamante duplo e outras ferramentas. Depois a gente entra na intervenção, então a gente vê a intervenção nos níveis, né, organizacionais, no nível individual, interpessoal, setorial, intersetorial e organizacional. E a gente tem também a parte de saúde, que também é com a Marcele, e a gente fecha com a avaliação, né? Os indicadores, como estabelecer indicadores, como acompanhar, como medir, né? E a gente vai, a partir de agora, né, solicitar um trabalho formal, porque a gente pede que eles façam um diagnóstico, né, e proponham uma forma de intervenção e eles apresentem. Agora a gente vai acompanhar, formalizar esse trabalho que eles precisam integrar. Então agora a gente está com algumas outras novidades também nessa turma, né? A formação de grupos de trabalho, mentoria cruzada, né? Dentro da nossa proposta. Então a gente está começando aí no dia 6 e 7 de segundo final de semana de fevereiro. A gente está iniciando aí com a 12ª turma. Tá, já temos quantos inscritos aí? Já temos 15 inscritos. Coisa boa. E a turma é de quantos? A turma pode ser até de 25 pessoas, tá, mas tem 10 a passada estourou com 32. Muito bem. Né? Mas foi uma turma fantástica. E aí, qual é o nível, o que é que precisa, quais são, né, os pré-requisitos aí para fazer esse curso? Pois é, a gente pede, né, que a pessoa ela tenha uma visão geral do RH, né? Seja uma pessoa generalista, né, no caso. Porque a gente acaba que fala de todos os subsistemas, né, também de RH, como é que ela vai fazer a integração dessas ações de RH com a estratégia da empresa. Então, quando a pessoa tem essa visão, isso ajuda muito. Por outro lado, a gente também, no primeiro módulo, a gente mostra como você pode desenvolver uma mentalidade de parceiro do negócio, mesmo sendo um especialista de RH. Então, o que eu percebo é assim, existem muitas pessoas que vão fazer o curso, que são especialistas, né? E que almejam esse lugar de consultor interno de business partner. Porque hoje a quantidade de vagas, você entra no LinkedIn, você vê uma quantidade muito grande, né, de vagas, né, para o lugar do business partner, né? E às vezes esse lugar ele está um pouco equivocado. Perfeito. Né? As empresas, elas estão contratando pessoas polivalentes, que em determinadas áreas fazem tudo, e não é isso, né? A proposta não é essa. A proposta não é essa, né? Então, o requisito, né, que a pessoa pelo menos já atue em recursos humanos e preferencialmente ela tenha uma visão geral do RH, né, do subsistema. E dentro de uma empresa, como é que você vê qual seria o papel crucial, fundamental de um BPI? O BPI, como a palavra, né, o termo traduzido diz, parceiro do negócio, né? Na maioria das vezes ele vai trabalhar junto aos gestores, ajudando esse gestor através das pessoas, atingir os seus objetivos estratégicos. Então, o papel dele realmente é bem estratégico. Vamos dizer assim. Dar um suporte. Dar um suporte, mas quem gestor vai brilhar, o protagonista é o gestor. Isso. Porque às vezes confunde, né? O protagonista é o gestor. Uma coisa, por exemplo, quando a gente fala de poder, né, no nosso curso, uma coisa que a gente diz é essa: olha, gente, quem tem o ego muito grande, não dá para ser BP. Não dá para ser BP. Perfeito. Né? Porque você está para servir, não você vai estar nos bastidores, né, fazendo esse trabalho, né? Então isso é uma coisa que a gente
né, chamar atenção. O BP, ele também pode atuar como especialista em projetos estratégicos. Claro. A empresa está precisando fazer um programa de carreira, né? Aquele projeto, ele tem começo, meio e fim. Depois, ele vai ser tocado, ele vai ser entregue para um especialista. Ok, né? é como se ele incubasse aqui o projeto, arredonda o projeto e entrega e continua. Isso. Perfeito, então ele nunca vai ser o número 1. Não, nunca vai ser o número 1. Então quem quer ser o número 1, não dá, né? Não dá. Muito bem. Marcela, a gente está chegando assim no finalzinho, assim, acho que o bate-papo é tão leve, né, que a gente podia passar aqui mais de 2 horas, Com né? certeza. Porque você começa a falar e já vem mais curiosidades aqui, eu acho que a gente vai ter que marcar outros momentos, né? Mas aí eu queria que você fechasse, Marcília, resgatando um pouquinho aí, né, da sua criança, quando você era criança, né? Eu gosto muito de falar de sonhos, né? Eu acho que todas as empresas que eu chego, eu sempre busco saber qual é o sonho grande do presidente e quais são os sonhos individuais dos colaboradores, né? E o meu sonho é em cada empresa ter uma grande árvore dos sonhos, a gente vai botar o sonho maior e pendurar lá o sonho dos colaboradores para a gente vibrar junto e um conectar com o outro, né? E a gente, quando a gente cresce, às vezes a gente esquece dos sonhos, né? Porque a gente, quando é menino, né, não tem muita preocupação, não sabe de onde é que vem as coisas, então resta sonhar, né? E quando a gente vai crescendo, a gente às vezes se perde da gente, se perde dos sonhos, né? E aí, quando eu sonhava lá ser aeromoça, ser bombeiro, ser policial, ser psicóloga, ser, sei lá, caminhoneiro, né? Eu chego na fase adulta, como é que eu cheguei? E aí, se a Marcília hoje se deparasse com aquela criança lá, sonhadora de 7 anos, o que você acha que essa criança diria para a mulher, para a avó, para a esposa Marcília hoje? Eu como criança diria para mim hoje, né? Você não foi ser arqueóloga, né? Que era o que eu queria ser. Mas eu tenho orgulho de você, né? Eu fico feliz em lhe ver no lugar que você está, né? Cercada de tantas pessoas, né? De tantas pessoas bacanas, com a família que você construiu, né? Uma família viva, né, presente, participativa, né, e com o legado que você vem deixando aí ao longo da sua vida. Muito bom, então tá feliz. Estou muito feliz. Gente, muito obrigada. Hoje a gente finaliza aqui mais um Executivo no Ar. Terça-feira estaremos aqui de novo firmes e fortes com novidades e os quadros novos, tá? Uma boa terça-feira, uma ótima semana e até a próxima terça. Obrigada, gente. Valesca, Jorge, Cris, Ricardo e Marcília. Obrigada, pessoal. Até logo. Boa semana. Você ouviu na Cidade AM Executive no Ar. De volta na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã.